Assista a decolagem de 7 bombardeiros B-2 de uma base aérea, são 6 horas da manhã. Como Xavier Teitelman fala sobre isso? Isso já significa que a missão havia sido aprovada no dia anterior, ou seja, desde sexta-feira, todos na Casa Branca e nos altos comandos já sabiam. Para carregar essas bombas, isso leva muito tempo. Obviamente, há o briefing dos pilotos, todo o auxílio da segurança, né, a preparação, todos os homens também sabem disso no terreno, há uma preparação da bolha de proteção. A gente sabe que há caças que certamente estão em voo, também quando os aviões vão decolar às 6 horas da manhã. De fato, eles são tão pesados, com essas duas bombas de 12,5 toneladas cada uma, que decolam praticamente sem nenhum combustível. E logo no início, eles decolam. E eles precisam ser reabastecidos e vão ser acompanhados assim por diferentes aviões-tanque para levá-los. Dos Estados Unidos continentais para atravessar metade da Terra, eles chegam à meia-noite no espaço aéreo. Espere, você está indo rápido demais, porque nesse meio tempo, sábado, 23 horas. São os disparos de distração, ou seja, para enganar os iranianos. Os submarinos disparam... Tomahawks, sim, não apenas como distração. Eles têm alvos, eles não atiram para o alto como se fosse um show de fogos de artifício. Eles miram em alvos, alguns dos quais são alvos balísticos ou nucleares, mas de segunda categoria. Além disso, esses aviões não vão diretamente de Whiteman para o Irã. Eles fingem passar por Guam, onde parte dos aviões, já que há um pouco mais de 7 nessa operação, fingem fazer uma parada, enquanto outros seguem direto. E fomos enganados, já que todos repetimos isso sem parar, nós repetir isso em loop. A camuflagem faz parte das operações militares. Lembro que foram 125 aviões nessa operação. Não foram 6, mas um B-2B, 2A Spirit, porque é uma categoria particular de B-2. Mas, nesse caso, foram 125 aeronaves mobilizadas para toda a tal operação. Como disse muito bem Xavier Teitelman, é uma organização imensa que exigiu meses de preparação, hipotético, e pelo menos 24 a 48 horas. Talvez vamos nos dar um pouco de tempo, porque há muito reabastecimento e muitas operações de defumação ao mesmo tempo. E, principalmente, há uma primeira onda que mascara as coisas, seguida por uma onda de proteção, seguida por uma segunda onda que vai finalizar alguns locais também. Então, é um desdobramento muito, muito grande, é o maior desdobramento aéreo americano desde a Guerra do Golfo. Eu acho... Em quantidade, mas é... Isso sob seu controle. Ao mesmo tempo, sim, é totalmente possível. Vamos continuar o filme. É verdade que houve essa operação com esses aviões furtivos, mas isso teria sido possível sem a destruição prévia pelos israelenses das defesas aéreas? O B-2, sim, nesse caso, é o único que realmente pode violar todos os espaços aéreos do mundo sem ser detectado. Lembramos, por exemplo, que na Guerra do Afeganistão, os americanos conseguiram entrar no Afeganistão para bombardear também com bombas grandes na época, sem pedir a opinião do Paquistão. Simplesmente porque esse avião não pode ser detectado pelos radares convencionais, existem alguns radares na banda U, então é muito específico que já foram destruídos pelos israelenses no passado, mas até mesmo os iranianos. A princípio, eles não eram capazes de detectá-lo, mesmo que os israelenses não tivessem feito sua campanha prévia. Uma palavra sobre o avião. Você que é um franco-francês, patriota, né, assumido, soberanista, enfim, você tem tudo isso. Você só gosta do Rafale, mas não existe só o Rafale na vida. Olhe para esse avião, ele foi um pouco inspirado no Falcão, eu acho. O voo do Falcão, a penetração no ar é uma máquina de matar, obviamente, esse é o lado, mas é uma máquina de... Guerra extremamente aperfeiçoada. Não, do ponto de vista aeronáutico, é extraordinário. É a quintessência do que há de melhor do final da Guerra Fria dos anos 90. Ele foi desenvolvido justamente para enganar todas as defesas aéreas soviéticas, que na época eram obviamente a principal ameaça. No final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como não havia mais inimigos do outro lado, em vez de comprar uma centena, eles encomendaram apenas 21. O que faz com que o custo unitário de cada um desses aviões seja superior a 2 bilhões de euros, com uma manutenção incrível. Ele é tão fino, então dá para ver o formato dele, que é bem peculiar. As ondas não vão ricochetear de volta para o radar que está emitindo e até mesmo o radar, ela absorve as ondas. As partículas, as ondas vão ficar presas dentro da tinta, então a tinta custa quase $40 mil o litro. E ele não pode pousar fora de certas bases onde ele fica sob uma atmosfera controlada. Então é um avião absolutamente incrível, tecnológico, e esse avião... Ele tem um sucessor potencial, o B-20. E um que... É a versão ainda mais desenvolvida deste aqui, que provavelmente custará tão caro quanto, ou até mais. Mas onde? Ali, provavelmente deveríamos ter um pedido maior. Vamos continuar o filme. O que é interessante é que os aviões bombardeiros foram usados principalmente nos locais de Fordal e de Natanz, mas para o local desaparecido foram principalmente os Tomahawks. Porque ele não é super protegido, não é muito profundo.
Na verdade, falamos dos 3 locais mais importantes, 2 que são muito, muito protegidos, Natanz, que é o mais antigo, mas que é muito profundo e que provavelmente, enfim, onde há um poço, então ali estamos mais ou menos. E 2 bombas são suficientes. Fordo, que é o mais complicado, porque está nessa lógica. E, aliás, vocês podem ver que a parte mais branca do local de Fordo é aquela que não foi a mais destruída, já que é a mais visível, mas não é a mais importante. Quando vemos essas imagens de satélite, especialmente com as 6 crateras diferentes ao redor de Fordo, na usina de Fordo, há pouco o general Kempf nos disse que foi a superfície que foi atingida. Isso é possível, sim. O que é visível na superfície não é gigantesco, mas na realidade é importante entender. Pelo simples peso delas, são 12,5 toneladas, elas são lançadas de uma altitude muito, muito alta. Elas vão ultrapassar a barreira do som, elas têm uma ogiva extremamente reforçada. Então, simplesmente com essa força e essa velocidade, essa inércia, elas vão penetrar em certos tipos de materiais a várias dezenas de metros de profundidade. Diga pra gente, você está acostumado a analisar imagens. Não sei se podemos ver a imagem anterior, onde vemos o tamanho dos buracos, ou seja, a essa distância. Se me permite dizer, olha, são esses buracos ali em cima à esquerda, são 3 buracos, o que são, de que tipo são? Largura, dezenas de metros, várias dezenas de metros, mas depois um buraco tem várias dezenas de metros, mas também é profundo atrás. E se de fato a explosão deles conseguir atingir a cavidade, tentamos destruir todos os equipamentos elétricos. A sobrepressão vai explodir tudo o que estiver embaixo. E aí, desculpe. Eles atiram às cegas. Ou os americanos têm um conhecimento tão preciso do que há embaixo que sabem exatamente que existe tal ou tal salário, os israelenses? Ninguém sabe muito bem se a operação teve 50%, 80% ou 100% de sucesso. Não, então não há possibilidade por enquanto. Com certeza os iranianos têm gente no local, e se os iranianos sabem, com certeza os israelenses também sabem, e então os americanos por trás, nós não. Existe a possibilidade de ter, com certos tipos de satélites, satélites que possuem radares. Eles podem ver se o solo afundou 2 centímetros, o que significa, após cálculos sofisticados, que talvez tenha havido um pequeno desabamento embaixo. Mas nós realmente não temos a compreensão para saber se essas cavernas subterrâneas estão realmente destruídas. Hoje em dia, existe algum tipo de escaneamento que permita, como vimos com o exemplo do cogumelo, existem scanners ou radares que realmente permitem ver 80 metros abaixo da Terra? Não, existem ondas gravitacionais que são chamadas assim porque, na verdade, elas atravessam toda a Terra. E a gente vê se há espaços, mas saber se o espaço ainda está intacto ou não, até onde eu sei, isso não é possível. A gente simplesmente sabe se há uma caverna, isso é usado, por exemplo, nas pirâmides do Egito, então era possível detectar cavernas dessa maneira. Agora, saber qual é o estado dela, isso a gente não consegue saber. Vamos retomar o filme exatamente. Os eventos, tínhamos parado em alguns minutos e eles estão no espaço aéreo. Né? Não sei se podemos colocar de novo a linha do tempo dos eventos. E à meia-noite e 40 é quando começa o fogo. 14 bombas sobre Fordo e Natanz. 6 vezes 2 e 1 vez 2. Uma palavra sobre a dimensão do fogo, o que isso representa. Esse dilúvio de fogo. Então, podemos imaginar que seja possível fazer mais, mas não com bombas únicas de alta penetração. Poderíamos lançar uma grande quantidade de armas, por exemplo, dezenas e dezenas de bombas de 1 tonelada. Isso também é viável, mas você não vai ter a possibilidade de atingir em profundidade o que vimos em alguns desses locais, como Natanz. De fato, como as infraestruturas estão ao ar livre, os mísseis de cruzeiro Tomahawk, lançados por fragatas ou submarinos, eram capazes de lidar com elas. Então, na verdade, não é a tonelagem total que realmente importa. Aliás, essas bombas pesam 12 toneladas, mas nem mesmo 1/3 desse peso é de explosivo. O peso total, na verdade, serve para ir em profundidade. Mas o volume, a capacidade de penetração, a capacidade de atacar e realizar operações improváveis do outro lado do mundo. Em um dia, sem aviso prévio, sem que sejamos capazes de detectá-los. Isso, obviamente, é o poder americano se expressando tanto quanto possível. E nenhum outro país no mundo é capaz de realizar algo tão eficiente. E eficaz. Para matar Nasrallah, o chefe do Hezbollah, foram necessárias 80 bombas lançadas no mesmo local por ondas sucessivas de aeronaves para conseguir atingir o mais profundo que era possível. Ou seja, em torno de 30 a 40 metros, dizem. E foi isso que permitiu enterrar no seu bunker o chefe do Hezbollah. Mas isso foi com bombas americanas e aviões israelenses. A gente fica sabendo mais sobre os bastidores dessa operação através da mídia Axios esta noite, que revela que, a pedido da administração Trump, a Força Aérea Israelense destruiu vários sistemas de defesa aérea iranianos nas 48 horas que antecederam o ataque americano à instalação nuclear iraniana de Fordow. E então, a pedido de Trump, foi direcionado diretamente a Netanyahu na semana passada.
Elemento importante depois que o presidente decidiu que realizaria um ataque militar às instalações nucleares iranianas, a menos que surja uma oportunidade diplomática. Os Estados Unidos, então, forneceram a Israel uma lista de sistemas de defesa aérea que eles queriam eliminar antes do ataque. E Netanyahu e o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, tiveram uma ligação com o vice-presidente Vance e o secretário de Defesa Pete Hegseth para continuar a coordenação. Visivelmente, os israelenses falharam feio. Todos os dias há centenas de ataques israelenses. Sobretudo, primeiro, lançadores de mísseis móveis, sistemas de defesa antiaérea, locais da Guarda Revolucionária, locais de fabricação de mísseis. A Força Aérea, cientistas que teriam escapado. Uma parte, aliás, fugiu para a Rússia em um dos voos de emergência que evacuaram os últimos responsáveis científicos iranianos. Foram para Moscou, alguns russos também, aliás, mas esses estavam em Bushehr, é outro caso. A usina de Bushehr em si, ao que parece, foi levemente atingida. Não a usina propriamente dita, mas o que está ao redor. O porto, eles dizem sim, mas houve pequenos depósitos de várias coisas. É um porto, sempre há muitas coisas passando por lá. Então, essas operações são realizadas o tempo todo. Por outro lado, os americanos tiveram que dizer que, dentro do nosso corredor de tiro, precisamos ter uma certeza especial de que, mas isso está diluído no conjunto dos ataques israelenses ao Irã? São compras específicas, mas dentro do contexto da visita ao supermercado? Quando olhamos o mapa, porque os americanos têm na região 40 mil homens, além de seus 3 porta-aviões. Eles têm no Estreito de Hormuz pontos extremamente sensíveis. Xavier Teitelman, onde os iranianos teriam meios de atacar em retaliação? Então, para Israel, é preciso mísseis com alcance de 1.500 quilômetros, então é muito mais complicado de conseguir. Mas em todas as bases que você vê, logo ao sul, algumas foram realmente evacuadas pelos americanos antecipadamente, porque eles já suspeitavam que haveria retaliações. Então, eles reuniram suas forças em um número menor de bases, mas que supostamente são mais bem protegidas, porque há sistemas de interceptação terminal de acesso direto, Patriot e ainda outros sistemas em camadas mais baixas. Então, logicamente, os iranianos, aqui, se começarem a atacar qualquer uma dessas bases nas quais eles souberem que ainda há caças americanos, isso significa que, por trás disso, não só os Estados Unidos vão tentar responder, o que é lógico, mas também o país envolvido. Esses países, se eles próprios fossem bombardeados, o Catar, a Arábia Saudita, os Emirados, poderiam também participar das operações para destruir os locais de lançamento desses mísseis. Já que, mais uma vez, faz décadas que esses países sofrem com o terrorismo do regime iraniano, seja nas infraestruturas petrolíferas, seja na Síria, etc. Todos eles talvez queiram também se vingar hoje? Os iranianos vão tentar se vingar, potencialmente. Sobre os americanos, você diz que não se deve ser racional. Então, eles vão tentar, mesmo que seja muito perigoso para eles. Então, vemos aqui o porta-aviões deles. As bases, eles têm bases no Catar. O quê? Onde fica o Catar? Não. O porta-aviões é muito complicado. Se tecnicamente eles não têm os sistemas, não é com um míssil balístico que você acerta um alvo em movimento. O Catar, de fato, são países que não são tão contrários a eles, né? Então, obviamente, um país que não teria muitos meios militares para responder seria, eventualmente, o Iraque. Os Emirados têm uma grande frota. Eles participariam, mas talvez mesmo assim os Emirados, que já sofreram ataques por parte do Irã, na Arábia Saudita. Isso me surpreenderia porque eles tentam fingir que estão mais ou menos reconciliados. Netanyahu ele está reconquistando fatias de mercado, de acordo com todas as pesquisas. Ele matou ou mutilou 1.500 terroristas do Hezbollah e ataca o Hamas, com, além disso, muitas vítimas civis inocentes. Além disso, em Gaza, ele matou a Guiné, matou tantos, etc. E agora, com seu aliado Trump, ele consegue esse feito. De fato, ele é acumulando, do ponto de vista dele, vitórias, né? Militarmente, é obviamente um sucesso e é o resultado de décadas de esforços e preparação. Então, aqui estamos na ponta do diamante. Politicamente, não acho que ele tenha decidido isso de forma política para que coincidisse com o momento em que ele estava em baixa nas pesquisas. Existe a realidade de que o ataque de 7 de outubro abriu a caixa de Pandora israelense, o que lhes permite agir. Enquanto, até então, eles estavam mais em uma posição de espera para não serem acusados justamente de piorar a situação. Tendo sido atacados, eles puderam se permitir fazer todos esses ataques um atrás do outro, mas isso era a prova de que eles os estavam preparando e que estavam prontos para executá-los. A história do Hezbollah, com os Vipers, onde são 8 anos de preparação. Esse tipo de alvo, a gente já sabe há muito tempo que estava sendo preparado, porque os locais, obviamente, são conhecidos e os meses são planejados. A coordenação com os americanos, é claro, dizem que não estão envolvidos, mas, de qualquer forma, eles abriram o caminho para que os americanos pudessem vir.
Então, há realmente uma série de fatores que fazem com que hoje Israel seja todo poderoso na região. Os outros países ao redor estão ou enfraquecidos, ou derrubados, ou não têm mais exército. Então, hoje em dia, está tudo liberado agora. Acabamos de saber que o exército israelense está atualmente atacando, bombardeando instalações de infraestrutura militar em Teherã e no oeste do Irã. Então, Netanyahu continua. Ele está conduzindo uma campanha de bombardeios que não está perto de acabar. Eu digo 30, 45, 60 dias é um tempo normal, considerando a capacidade de ataque de Israel todos os dias. Se os americanos entrarem no jogo, de fato, eles podem dobrar ou triplicar o volume, então talvez seja mais curto. Mas, por enquanto, estamos indo até pelo menos o mês de julho. Qual é, segundo você, o risco do caos? Essa foi a palavra que o presidente da República usou quando disse: se formos até a mudança de regime pela força, será o caos. O risco do incontrolável. Muitos dizem, lembre-se, 2003, lembre-se da guerra do Iraque. A gente sabe como começa uma guerra, mas não sabe como ela continua. Está claro que, se nos limitarmos a operações militares muito restritas em infraestruturas críticas ligadas ao nuclear, isso não implica um colapso do regime. Por outro lado, vimos que Israel também começou a atacar estruturas que impedem o surgimento de uma rebelião. Seja até mesmo a televisão estatal, rádio, sejam os guardiões da revolução. Então, no final das contas, se hoje tivéssemos uma revolução ou o início de uma revolução, como há 2 anos, com as mulheres, etc., que queriam se manifestar, talvez militarmente eles fossem ajudados. Mas uma derrubada, matar o Ayatollah Khomeini, na esperança de que isso resulte em algo mais favorável a Israel. E isso, obviamente, é essa a posição francesa. E isso provocaria caos, assim como foi caos em todo lugar. Os afegãos, depois de 20 anos de presença americana e trilhões de dólares investidos, são novamente os talibãs que estão presentes. Mas Isabelle Lacerre, que estava aqui neste estúdio há pouco, conversou com diplomatas europeus que lhe disseram: preferimos os ditadores que conhecemos do que o caos total. Existe também uma certa resistência em relação às mudanças de regime? Não, mas todo mundo prefere os ditadores que conhece aos que não conhece, porque é sempre assim. Todo mundo está muito acostumado a ter um modo de diálogo e discussão com pessoas que estão lá há muito tempo, que dispõem da Força Armada. E então, quando há uma reviravolta ou uma mudança, ou temos um substituto, a vida é bela. Outro ditador substitui um ditador. Ele já deu sua lista, Khamenei já deu sua lista de sucessores. Não. Ele transmitiu ao Conselho dos Guardiões todos os poderes caso aconteça alguma coisa. Ele já antecipou isso. Há um Conselho dos Guardiões, um Conselho de discernimento. O regime da República Islâmica do Irã é bastante estruturado. O único de quem podemos pensar que não será seu sucessor é o presidente da República Islâmica do Irã, que se assemelha mais ou menos a um presidente da Quarta República na França, mas que, pelo menos, foi eleito e era um pouco menos radical que os outros. É sempre muito complicado no Irã encontrar alguém mais radical ou menos radical que os outros, porque, em geral, eles estão na prisão ou no exílio. Mas, pelo menos, ele foi eleito em uma configuração que era inesperada após a morte do presidente anterior, que era o sucessor que Khamenei queria junto com seu filho. Aqui a dificuldade é que, por enquanto, não há uma oposição estruturada nem um opositor legítimo para tomar o poder. O que também precisamos entender é que não queremos ter os afegãos, o equivalente aos talibãs no Irã, que teriam mísseis com alcance de 4.000 quilômetros capazes de atingir a França. Não podemos esquecer os Shahab 3, Shahab 4, todos esses mísseis, estamos ao alcance. É por isso que ter grupos, eventualmente, que poderiam recuperar parte desses mísseis, lançar alguns deles, inclusive contra a França, que não tem a capacidade de se proteger como Israel, é isso que a gente teme e é justamente por isso que talvez tenhamos medo de um colapso do país.